Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você subsídios da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Nesta semana nós estamos estudando a lição de número 2, o único Deus verdadeiro e a criação. Quero pedir para você subscreva no meu canal. Também visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem acesso não só aos vídeos, mas também o esboço de todas as mensagens, também o esboço das leituras diárias da escola dominical e dos subsídios da escola dominical. Seja bem-vindo para aprender a palavra de Deus. O único Deus verdadeiro, Deus é o único Deus. E o Deus que nós servimos, ele é único e verdadeiro. Jesus Cristo, ele é o único Senhor. E o Espírito Santo é aquele que nos orienta. Ele é o bom Consolador que nos ajuda e está conosco. O único Deus verdadeiro é a criação. Nós vamos ver o que este único Deus verdadeiro tem feito para nos abençoar, para abençoar esse mundo, para abençoar as pessoas que o adoram, que o glorificam. Mas sabemos também que este único Deus verdadeiro, ele não só opera milagres, ele não só abençoa, mas ele também faz justiça. Então, vamos servir este único Deus verdadeiro, louvá-lo, glorificá-lo, adorá-lo e bendizê-lo, porque ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória, ele é digno de todo louvor, ele é digno de toda adoração. É o único Deus, o Deus que nós servimos, que tem operado maravilhas em nosso meio, que tem abençoado poderosamente as nossas vidas. Em João 17:3, Jesus disse: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo", e aqui Jesus fala agora dele, "a quem enviaste." Se o mundo conhecesse o verdadeiro e único Deus, em segundos nós teríamos um mundo repleto e cheio de paz, porque o Deus verdadeiro, ele é a paz. Jesus é a paz. Ele disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá." É importante nós conhecermos quem é este único e verdadeiro Deus. É importante nós conhecermos a cada dia mais o Deus verdadeiro, o qual nós servimos. Oséias, no capítulo 6, versículo 3, ele disse que nós devemos conhecer este Deus verdadeiro e prosseguir em conhecer, sempre conhecendo o único e verdadeiro Deus. Se você segue esse verdadeiro Deus, as portas dos céus hão de abrir e você será ricamente abençoado. Mas se você não segue, se você não crê, se você não segue, não está de acordo com esse verdadeiro Deus, então você está andando em um caminho escuro, um caminho que te levará ao inferno. E nós não queremos isto. Queremos, tanto Deus quanto a igreja, quer que você marche para o céu, quer que você conheça esse Deus verdadeiro a cada dia mais e assim trilhe, e assim caminhe no caminho que nos conduz à salvação eterna. Nós precisamos conhecer esse Deus com profundidade. Por isso é que Jesus Cristo disse:
a vida eterna é esta. Por quê? Porque a vida eterna é uma vida profunda. Nós não passamos a eternidade. Nós vamos viver a eternidade, porque a eternidade é profunda, ela não tem fim. Por isso Jesus Cristo disse que a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Ela é esta: conhecer Deus como o único Deus verdadeiro. O máximo que você pode conhecer, conheça este Deus e conheça e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nos entregamos a Jesus Cristo, mais nos aproximamos do céu. Nós vemos que Satanás, ao longo de toda a história, ele tentou e tenta tirar até hoje os cristãos de andar nos caminhos do Senhor. Até hoje, desde o início da criação. E como ele consegue tirar? Através das falsidades, através dos ensinos religiosos, da falsidade dos ensinos, ou seja, da falsidade, do engano e dos enganos dos ensinos religiosos. Foi assim o que ele fez com Adão e Eva. Religiosamente, ele se apresentou a Eva e conversou com Eva e enganou Eva dizendo: porque Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, os seus olhos vão ser abertos e você vai ser como Deus. Que homem pode ser como Deus? Deus, ele está acima do homem. O homem nunca pode ser como Deus, porque Deus é o Criador e os homens são as suas criaturas. Mas ele conseguiu enganar a Eva. Eva comeu o fruto proibido e deu a Adão, que também comeu, e assim ambos pecaram. Até hoje, Satanás continua usando falsos profetas. Até hoje, Satanás continua usando falsos mestres, falsos doutores, líderes religiosos que enganam o povo com a sua religiosidade, que enganam o povo com as suas tradições religiosas, com as suas ideias, com os seus pensamentos, com os seus sonhos, com as suas visões e até com as suas profecias mentirosas. Homens assim estão sendo usados por Satanás para tirar a igreja do caminho, do foco em que ela está andando. O caminho deste Deus verdadeiro que nos abençoa. Então nós sabemos que nós temos o Espírito de Deus. Está no homem, o Espírito de Deus está no homem. O homem também tem a imagem de Deus, porque o homem foi feito à imagem de Deus. O homem em Cristo tem na sua vida o poder de Deus e a unção de Deus. E por isso Satanás, ele quer e vive procurando a destruir o homem. Paulo disse que nós somos vasos de barro. Em Romanos 7,18 ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Na carne, tu és vaso de barro. Nós somos vasos de barro porque nós estamos na carne. Paulo disse que assim é e assim deve ser, para que a excelência, para que o poder de Deus venha sobre a nossa vida. É por isso que nós somos frágeis, mas quando Deus habita em nossas vidas, aí então nos fortalecemos para vencermos as astutas ciladas do diabo. Por isso Paulo escreveu em Filipenses 4:13, dizendo que posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Deus precisa estar na nossa vida para que sejamos fortes e vencemos todas as ciladas de Satanás. Precisamos conhecer o verdadeiro Deus por causa das consequências. Repito, se você estiver seguindo o único e verdadeiro Deus, as portas dos céus se abrirão para a sua vida. Mas se você estiver seguindo um falso Deus, um Deus que não fala, um Deus que não ouve, um Deus que não se move, um Deus que fica parado, um Deus que nada faz e que não te ouve, que não muda a sua vida, ou um objeto que você transforma como Deus para si, se você estiver servindo um Deus assim, você está caminhando para o inferno. E a igreja, tanto Deus quanto a igreja, quer que você siga e entre no céu. E por isso nós falamos a palavra de Deus. Devemos compreender que na realidade é através de Jesus Cristo que vem a salvação da nossa alma. E Jesus Cristo é Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. Hebreus 9:22 diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus foi enviado por Deus e nesta terra ele foi oferecido como sacrifício pelos nossos pecados. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário por nós. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Buda não derramou sangue por nós. Alá não derramou sangue. Confúcio não derramou sangue. Fátima não derramou sangue. Aparecida não derramou sangue. João não derramou sangue. Pedro não derramou sangue. Paulo não derramou sangue. Nem Antônio, nenhum outro homem derramou sangue como sacrifício para perdoar pecados, porque homem nenhum tem poder para isso. Mas Jesus Cristo foi enviado para ser sacrificado por nós e derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que nós então tivéssemos hoje os nossos pecados perdoados. Aqui não fala em salvação passageira, nós estamos falando de uma salvação que é eterna, uma salvação que você vai viver eternamente, porque o Deus único e verdadeiro, ele concedeu isso aos homens. Esta graça, a graça, esse favor imerecível, nós não merecíamos, mas Deus, aprove a Deus enviar o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. A salvação, ela é outorgada a salvação outorgada por Cristo, a salvação nos dada através de Jesus, ela é uma salvação eterna. Outra coisa, não existe purgatório, não existe limbo, aonde a pessoa vai e fica esperando ser purificada. Segunda de Pedro 2:1-2 diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo para si mesmos repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, o caminho do único Deus verdadeiro. Os falsos mestres, os falsos doutores, líderes religiosos que procuram enganar o povo dizendo: olha, há purgatório, depois da morte há como ainda o homem ter a salvação. Depois da morte há como ainda, é só acender velas, rezar missa, enfim, que o homem pode ainda alcançar salvação. Depois da morte, o escritor aos Hebreus diz que depois da morte virá o juízo. Depois da morte, só o juízo. Hebreus 9:27.
Então só existe um que é soberano. Só existe um que é Senhor. Só existe um que pode salvar, que pode perdoar e que pode dar vida eterna para o homem, o único Deus verdadeiro. Jesus disse que ele disse, ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Só através de Jesus você chega ao único Deus verdadeiro. Através de Jesus você consegue falar com o Deus verdadeiro. Quem foi que disse isso? Foi Jesus, portanto, o único, soberano e verdadeiro Senhor. Ele se chama Jesus, o ungido de Deus, Jesus Cristo. Então, o verdadeiro Deus é Jesus Cristo. Quando disseres o nome do Senhor Jesus, está dizendo que Deus é o único e verdadeiro Deus e que ele, Jesus, está sentado à direita do Pai, o Deus único e verdadeiro. Estevão, já antes de morrer, ele disse, quando ele foi apedrejado antes da sua morte, ele disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à destra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Fora de Jesus ou fora de Deus, sem Deus o homem vive na escravidão. Sem Deus o homem só tem prisões, enganos, fome, pobreza, derrota, crises. O profeta Jeremias disse em 9:23, o Senhor falou dizendo, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Jeremias 9:24, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O texto não está dizendo que Deus, ele envia crentes para o inferno. Deus não envia ninguém para o inferno. Deus não fez nem o inferno para os homens. Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos. Deus não tira a salvação de ninguém. É o homem que se desvia do caminho da salvação. Deus também não apaga o nome do livro, o nome do crente do livro da vida. É ele mesmo que apaga, saindo dos caminhos do Senhor. Então, Deus, ele castiga severamente o homem quando este se rebela. Quando esse sai da presença de Deus, ele está buscando uma vida de castigos e de consequências terríveis para a sua vida. Porque se ele permanecer nos caminhos do único Deus verdadeiro, as portas do céu são abertas para a sua vida. Deus não humilha ninguém, não pisa ninguém, ele exalta aqueles que se humilham diante da sua presença. A Bíblia diz que se tu queres te gloriar, precisa te gloriar no Senhor, deve conhecer a Deus. É necessário saberes que o Deus da Bíblia, ele é de misericórdia, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus de juízo, ele é um Deus de justiça, ele é um Deus de amor e de paz. Agora, o homem é que busca caminhos sem paz, caminhos injustos, caminhos de tristeza, caminhos de pobreza, enfim, é o homem que busca caminhos tenebrosos por desobedecer a Deus, o único Deus verdadeiro. Estamos recebendo o convite de Deus para o conhecermos pessoalmente. Ou seja, Deus está dizendo que ele não é abstrato, não, ele é real. Ele não é um mito, ele existe, ele não é uma farsa, ele não é um conto de fada. Deus existe, ele não está distante, Deus está sempre perto do homem. Eis que estou à porta e bato. Basta o homem abrir o seu coração para Deus e ele estará habitando na vida do homem. Tu podes conhecer esse Deus? Então conheça esse Deus.
Viva com esse Deus, obedeça esse Deus único e verdadeiro, e as bênçãos do céu serão derramadas sobre a sua vida. Jeremias 33:4 diz: invoca-me e te responderei. Ou Jeremias 33:3, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Então conheça este Deus, fale com ele, ele é um Deus pessoal. O único Deus verdadeiro, ele te ouve, ele te atende, ele te abençoa, ele supre as suas necessidades, ele quer te dar a vitória. Basta que você se humilhe diante dele, fale com ele, converse com ele, e as bênçãos dos céus serão derramadas sobre a sua vida. Isaías 49:15-16, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, disse Deus, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Aleluias! Deus cuida daqueles que o obedecem. Deus cuida daqueles que procuram estar com ele, falando com ele, conversando com ele. Deus cuida de você. Deus quer te proteger. Basta você conhecer o verdadeiro Deus. O Senhor diz que devemos invocá-lo porque ele nos conhece. O teu nome, o seu nome está na palma das mãos de Deus. Deus tem intimidade com aquele que o busca. Você busca Deus? Deus quer estabelecer com você uma intimidade grande, para que você seja ricamente abençoado. Romanos 8:15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas você recebeu um espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos, Abba, Pai. Então nós somos livres para conversar com Deus. Nós somos livres para buscar a presença de Deus. Não somos escravos da religião. A religião escraviza o homem. A religião, ela cria a tradição religiosa. A religião, ela cria o conservadorismo religioso e prende o homem para que o homem não sirva a Deus com liberdade. Quantos estão algemados, estão aprisionados pela religião, pelas tradições religiosas, criadas pelas ideias dos homens, criadas pelos pensamentos dos homens, criadas através de uma visão que o homem teve, através de uma profecia que ele recebeu e que só ele dá conta desta profecia. E amarram e conseguem e ganham pessoas para seguirem essas visões, essas falsas profecias, esses falsos sonhos, esses sonhos satânicos que têm aprisionados muita gente. Estão indo para o inferno porque estão aprisionados na religião, no tradicionalismo e conservadorismo religioso. Que Deus possa abençoar a sua vida para que você seja liberto. Jesus veio dar liberdade para o homem. Na verdade vos digo, Jesus disse. Então, quem conhece Jesus, conhece a liberdade. Ele livra o homem, ele desprende o homem das garras do pecado, das garras da religião e transforma o homem em uma nova criatura. Não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, como nós vivíamos no passado. Você lembra da sua vida do passado? Era gato preto, sal grosso, sexta-feira 13, era signo,
aos signos, orientando, direcionando a vida das pessoas. A Bíblia é quem nos orienta, a Bíblia é quem nos direciona o caminho certo, mas muitos ainda preferem os signos, muitos ainda vivem atemorizados com o gato preto, muitos ainda acreditam que colocando sal grosso na casa vai resolver o problema da sua vida. Muitos têm medo ainda, vivem uma vida medrosa, vivem uma vida escrava. Sabe por quê? Falta o Deus único e verdadeiro na sua vida. Falta o Deus único e verdadeiro para te livrar dessas algemas, para tirar esse temor da sua vida e você sirva a Deus com alegria. Recebemos o Espírito de adoção e agora podemos dizer Pai. Aleluias! Você pode dizer Pai. Se você pode dizer, é porque o seu coração está voltado para Ele. Salmo 23:5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É Ele quem dá o melhor para aqueles que o buscam. É o único Deus verdadeiro, Ele é pessoal. Tito 1:2 diz, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. É impossível que Deus minta, Ele não quebra alianças, Ele não mente. Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Quando tu conheces o verdadeiro Deus, você deixa de ser participantes da glória dele. Quando tu não conhece ele, você deixa de ser participante da sua glória. Mas quando você conhece esse Deus, segue esse Deus único e verdadeiro, você é participante da glória de Deus, da natureza divina. E é por isso que muitas pessoas são derrotadas, porque não conhecem o único Deus verdadeiro. É por isso que muitas pessoas vivem uma vida empobrecida e estão com a Bíblia debaixo do braço, estão lendo a Bíblia, estão estudando a Bíblia, mas não seguem, não acreditam no único e verdadeiro Deus. Jesus Cristo disse em João 10:10, o ladrão, e o ladrão aqui está tipificando o diabo, vem somente para roubar, matar e destruir. Ele vem roubar a alegria, roubar a salvação, roubar a paz do homem. Ele vem matar o homem espiritualmente. Ele quer destruir famílias, destruir lares, destruir pessoas para que não cheguem ao céu. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então Jesus não veio para que ficássemos doentes. Não, nós ficamos doentes por causa do pecado, mas ele não veio para isso. Jesus não veio para que nós vivêssemos uma vida miserável, uma vida pobre. Jesus não veio para isso. Cristianismo não é isso. Deus não quer que tenhamos uma vidinha. Ele quer que tenhamos uma vida em abundância. Agora não vai pensar aí você que uma vida com abundância é uma vida cheia de dinheiro, não, viu? Uma vida em abundância é uma vida de paz. Muitas pessoas têm milhões de dinheiro na conta bancária, têm milhões de riquezas, bens materiais, mas são pobres porque não tem Jesus na vida, porque não tem paz, porque não tem alegria na sua alma, porque não acreditam e não querem conhecer o Deus único e verdadeiro. A palavra vida vem do grego zoé, que quer dizer vida de Deus ou vida com Deus. Só o verdadeiro Deus pode dar vida em abundância. Quer vida com abundância? Conheça mais o Deus verdadeiro. Uma pessoa que é
Uma pessoa que é escravizada pela idolatria. Quantas pessoas estão na igreja, mas ainda estão escravizadas pela tradição religiosa e pelo conservadorismo religioso, pela religião. Eles estão escravizados, é uma idolatria. Muitas pessoas ainda se benzem, muitas pessoas ainda usam rosário, muitas pessoas sentem medo, têm angústias, muitas pessoas têm medo ainda falam em olho grande, olho pequeno, né? Tem medo de cemitério, tem medo de assombração, tem medo de escuro, tem medo disso e daquilo. Quantos medos! Você precisa conhecer o único Deus verdadeiro. Você precisa saber quem é esse Deus verdadeiro que pode te libertar de todas essas coisas. A vida de Deus em abundância é algo que precisa ser discutido amplamente em todas as igrejas. Muitas pessoas pensam que a vida de Deus a vida com Deus é viver uma vida pobre, é viver uma vida morando no pior bairro, é viver uma vida sempre andando a pé, ou se não com o carro caindo aos pedaços. E ainda há gente que pensa que isso é ser espiritual. É claro que em muitos momentos da nossa vida nós passamos por essas fases. Nós passamos por esses momentos difíceis na vida. Mas quem tem Jesus na sua vida, quem conhece o Deus verdadeiro, tudo para ele é bênção na sua vida, porque ele conhece o Deus verdadeiro, ele é rico espiritualmente, ele tem paz no seu coração, mesmo morando onde ele mora, mesmo tendo o que ele tem, mesmo vivendo o que ele vive, não importa, Deus está na sua vida, ele tem paz no seu coração. Uma vida assim como eu disse aqui, sempre no pior, a vida toda? Não. Fases da vida nós passamos assim. Momentos da vida nós passamos assim, até porque Deus permite isso para que nós nos aproximamos dele a cada dia mais e o reconhecemos que ele é o Deus verdadeiro e pode dar todas as coisas que nós quisermos conforme a vontade dele para a nossa vida. Ele quer o melhor para nós. A Bíblia Sagrada tem um método para acabar com tudo isso, para acabar com essa miséria espiritual. Se conheces o verdadeiro Deus, deve fazer a sua palavra ser prática na sua vida. Comece a fazer da palavra de Deus a palavra na sua vida, ou a palavra da sua vida, e as coisas vão mudar para você. Jesus disse em Mateus 7,11, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Está escrito, está na Bíblia. Deus quer dar o melhor para você e para mim. Se nós como pais queremos sempre o bem para os nossos filhos, imagina Deus, quanto ele não quer o bem, dar coisas boas para os seus filhos. Mas nós precisamos, às vezes, passar por momentos difíceis, passar por momentos de dificuldade para aprendermos a conhecer quem é o Deus único e verdadeiro. Deus não quer que, para o resto da vida, você viva aí com a pior roupa, morando no pior bairro, comendo só uma vez por dia, toda a vida, não. Às vezes uma pessoa até vive lá, mas ele tem paz na sua vida, tem alegria no seu coração, tem Jesus na sua vida, tem a vida eterna e é salvo. Ele não quer uma vida assim para sempre, ele quer abençoar seu povo, ele quer dar boas dádivas aos seus filhos, ele quer abençoar ricamente cada um de nós. Basta que nós cheguemos a ele com um coração puro,
e o Senhor nos abençoará. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Se nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, será que Deus é pior do que nós? Não. Deus não quer que você viva uma vida assim sempre. Não. Ainda que assim vivêssemos, mas com a sua presença, ainda que nós vivêssemos assim, mas a presença dele vai transformar essa vida que você vive em uma vida abundante, uma vida cheia de alegrias e uma vida repleta de vitórias, porque o Senhor está no seu coração e na sua vida. Só é preciso você aceitar, só é preciso você concordar que assim como você está vivendo, você chegará ao céu. Se assim como você está vivendo, você tem Deus no seu coração. E então, permaneça, porque Deus quer te dar vitórias em nome de Jesus. Qual é o método para isso? O método é viver a palavra de Deus, é seguir a palavra de Deus. 2 Coríntios 9:8, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Louvado seja o nome de Jesus. A criação prova o poder sem limites de Deus. Vamos falar sobre a criação de Deus. A criação demonstra o grande poder de Deus. Jeremias 27:5, Deus disse: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra com o meu grande poder e com o meu braço estendido. Romanos 1:20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas por ele. Tais homens são por isso indesculpáveis. Os homens são indesculpáveis. Não há como dizer que Deus não existe, que Deus não criou todas as coisas. Qualquer um que observa o universo deve se perguntar de onde veio. Não há explicação que faça sentido a não ser que foi criado por um supremo e poderoso Deus. Todas as coisas fazem sentido de que um Deus criador, um Deus poderoso, um ser sobrenatural criou todas as coisas. E esse Deus é o único Deus verdadeiro, o qual nós o servimos, o qual nós o adoramos, louvamos e glorificamos o seu nome. Isso claramente requer grande poder, de tal forma que qualquer pessoa que não acredita nesse Deus e no seu poder é indesculpável. Tal poder é imensamente superior à força humana. Jó 9:8-10, Deus fez os céus e as constelações. Ele faz grandes coisas que se não pode esquadrinhar, e maravilhas tais que não pode contar. Jeremias 32:17, ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Jó 26:7-14 descreve as várias obras de Deus que tem feito no universo. E Jó disse assim: mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Não foi preciso um grande poder para fazer o universo. Não, apenas o poder de um grande Deus criou todas as coisas. Teria que ser um poder muito maior do que qualquer um outro. O homem nunca pode fazer um universo. O homem não é possível compreender um Deus assim tão supremo. Por mais que nós procuramos compreender, entender, é por isso que nós devemos estudar, para entendermos melhor, para compreendermos melhor esse único Deus verdadeiro. Salmos 36:6-9, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão e põe os abismos em depósitos. Como criaturas de Deus, devemos confiar na sua força para cuidar de nós
e nos salvar. Salmos 121, 2 diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isaías 40, 28 a 31 diz que Deus é o Criador, e Ele nunca se cansa nem se fadiga, Ele dá força àqueles que são fracos, Ele anima os desanimados, Ele alegra os tristes, Ele conforta aqueles que estão desconsolados, Ele enriquece o pobre com as bênçãos da sua riqueza espiritual, porque Ele foi quem criou o ouro, Ele foi quem criou a prata, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Por que devemos acreditar que Ele pode cumprir a sua promessa de nos dar a vida eterna se formos fiéis? Porque Ele provou, Deus provou, que Ele tem poder através dos seus milagres. E os maiores milagres de Deus estão, primeiro, em toda a criação que Ele fez, depois, na transformação da vida de um homem que não servia a Deus e agora glorifica o nome do Senhor. Quando você vê a evidência desse poder na criação, por que duvidaria do seu poder? Que outro poder poderia ser maior do que este? Nenhum. Paulo diz, escrevendo a sua carta, 1 Coríntios 18 a 25, ele fala sobre a fraqueza de Deus, que é maior do que o poder dos homens. Aquele que nos criou tem maior poder no universo. Se o Deus da Bíblia não nos fez, então por que devemos confiar no seu poder para cuidar de nós e nos salvar? Ele nos fez. Ele nos salvou através de Jesus Cristo, seu Filho. Ele está com todos aqueles que o buscam, que o adoram e que o obedecem. A criação prova o direito de Deus de controlar o universo. Já que Deus criou o universo, Ele tem o direito e poder para controlar e fazer o que lhe achar melhor com Ele. Porque Ele controla, Ele domina, Ele é dono de todas as coisas, Ele faz o que Ele quer no universo, Ele faz o que Ele quiser na terra, Ele faz o que Ele quiser com os homens, são criaturas dEle, tudo Ele criou e Ele faz o que Ele quer. Assim também Ele dá vida para o homem, mas Ele também tira a vida do homem. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, Ana, quando agradecia a Deus, e ela diz assim: o Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e também faz subir dela. O universo pertence a Deus porque Ele o fez. Salmo 24, 1 e 2, a terra e todos que vivem nela pertence a Deus porque Ele a fundou e estabeleceu. Tudo pertence a Ele. O universo pertence a Deus. Existe vida, possibilidade de existir vida em outros planetas. E se existir, qual o problema se existir? Se existir foi porque Deus quis que existisse, porque tudo pertence a Ele. Isso não há nada de ficarmos aí amedrontados, até não. Se existir, qual é o problema? Se existir, Deus quer assim. Aleluia, Jesus. Salmo 89, 11 e 12. Os céus, a terra e toda a sua plenitude são seus, porque o Senhor os fundou e os criou. Já que Deus fez o universo, e o universo pertence a Ele, conclui-se que seu poder deve controlar todas as coisas. Já que criou o universo, Deus reina sobre ele como o Senhor. Isaías 29, 16 diz que o barro não tem direito de criticar a maneira que o oleiro fez. Você é barro, você não tem direito de criticar nada da criação de Deus. Então nós não temos o direito de negar e nem criticar o nosso Deus, nem criticar o Criador. Porque está chovendo muito. Porque está muito sol. Porque isso. Porque aquilo. Deixa de criticar e adore o nome do Senhor. O tempo que você passa criticando, que você passa murmurando, que você passa reclamando, se você estivesse adorando a Deus, as bênçãos de Deus seriam maior para a sua vida. As bênçãos de Deus seriam muito grandes para a sua vida. Adore a Deus, louve o nome dEle, porque foi Ele quem criou todas as coisas.
E para comprovar o que disse Isaías 29:16, vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro, nada sabe. Deus nos fez, e por isso seus propósitos devem ser cumpridos na nossa vida. Os propósitos de Deus devem ser cumpridos na vida do homem, porque Deus fez o homem. E Ele quer que os propósitos dele cumpra na minha vida, na sua vida e na vida daquele que quer ser abençoado, que quer viver uma vida eterna. Atos 17:24, Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Ele é o Senhor, Ele é soberano do céu e da terra, Ele domina porque Ele o criou. Colossenses 1:15-17, assim como Jesus fez, edificou, está edificando a igreja, Ele tem primazia sobre ela, também tem primazia sobre a sua criação. Foi feita por Ele, pelo seu poder, e para Ele, para servir seus propósitos. Hebreus 2:10. Romanos 1:25, é um erro fundamental servir a criatura no lugar do Criador. Tem pessoas que choram em frente das criaturas, em frente de objetos. Tem pessoas que derramam lágrimas, que desmaiam na presença de homens, mas não é capaz de adorar a Deus. Não é capaz de derramar uma lágrima na presença de Deus. Não é capaz de buscar a presença de Deus e senti-lo na sua vida, mas adoram criaturas, adoram objetos, choram quando veem criatura, quando veem homens diante de homens, mas não choram na presença de Deus. Romanos 1:25, é um erro fundamental servir a criatura no lugar do Criador, servir aquele que significa obedecê-lo como Deus. A quem você está servindo? Você está servindo a criatura ou o Criador? Porque devemos temer a Deus e guardar seus mandamentos, Eclesiastes 12:13, porque Ele nos criou para esse propósito, de nós o adorarmos, de nós o louvarmos, para que os propósitos deles venham a cumprir na nossa vida. Como nosso Criador, Ele tem todo o direito de exigir nosso serviço para Ele. Como suas criaturas, nós temos o dever de darmos a Ele o serviço que Ele requerer. Qual o serviço que Ele está pedindo para você? Faça. O que Ele está pedindo para você fazer? Faça. Jesus disse, ide por todo mundo. O que Ele está dizendo para você? Ide, fazer o quê? Faça e o Senhor te abençoará. Até entendemos a criação, nós não temos entendimento, nem mesmo do propósito ou a razão da nossa existência. Nós só passamos a compreender, a entender os propósitos de Deus para a nossa vida quando nós conhecemos o único Deus verdadeiro, quando nós conhecemos esse Deus que criou todas as coisas. O homem não pode, não sabe o propósito de Deus na sua vida fora da igreja. Só quando ele vem para a igreja, recebe Jesus na sua vida, passa a conhecer o Deus único e verdadeiro, então ele vai compreender e entender os propósitos que Deus tem para a sua vida e ele o servirá de todo o coração. Ele tem poder de nos punir ou recompensar, isso conforme o seu procedimento, conforme as suas atitudes, conforme as nossas ações ou as nossas atitudes, ou ele nos abençoa ou ele nos pune. Ou seja, nós nos punimos porque nós falhamos, porque nós o desobedecemos. Gênesis 6, 7, 7, 4, aqui fala do dilúvio, que Deus destruiu os homens, porque os homens não obedeceram a Deus, e Deus então os destruiu com as águas do dilúvio. Já que Deus fez o homem, quando o homem falhou em servir o propósito pelo qual foi criado, Deus
teve o direito de destruir aquilo que ele criou. E ele destruiu. Reservou apenas Noé e sua família, e os demais homens foram destruídos. Por quê? Porque os propósitos de Deus não estavam sendo cumpridos na vida daqueles homens. Quando ele quer, ele destrói. Quando ele quer, ele tira a vida. Quando ele quer, ele dá a vida. Quando ele quer, ele abençoa. Quando ele quer, ele não abençoa. É ele que controla. É ele que está no domínio. Ele é soberano. Ele é o Deus único e verdadeiro. Isaías 27:11 diz: alguns se tornaram tão corruptos que Deus que os fez não se compadecerá deles, e aquele que os formou não lhes perdoará. Deus é o Criador, ele pode castigar aqueles que não o aceitam. Se Deus realmente nos criou, ele tem o poder de fazer conosco o que ele quiser, independente do que queremos ou do que acreditamos. Ele faz o que ele quer. Se ele quiser te enriquecer, te enriquece. Se ele não quiser, você vive lá com alegria, com paz no coração, sem riqueza nenhuma, mas feliz, salvo. Se ele fosse um tirano, se Deus fosse um tirano, não teria nada no mundo que poderíamos fazer para mudar isso. Mas ele não é assim. Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, não é? Então, devemos glorificar a Deus todos os dias, porque ele não é um tirano. Devemos glorificar a Deus todos os dias, porque ele é um Deus de amor, porque ele tem misericórdia, porque ele tem compaixão, porque ele é o único Deus verdadeiro que merece toda a nossa honra, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa glorificação, porque nas suas mãos está todo o domínio, todo o controle. Entender a doutrina da criação é fundamental para toda a humanidade. É fundamental que todo homem entenda a doutrina da criação. Para quê? Quando o homem entende a doutrina da criação, quando o homem compreende, entende essa doutrina, o ensino da criação, ele então entende o propósito de Deus para a sua vida. Quando ele vem para a igreja, quando ele recebe Cristo na sua vida, quando ele recebe Deus na sua vida, quando ele começa a caminhar, obedecendo a palavra de Deus, ele vai entendendo, ele vai compreendendo o porquê ele está nessa terra. Ele vai entendendo os propósitos de Deus para a sua vida aqui nessa terra. E então ele vai começando a colocar em prática aquilo que Deus tem para a sua vida. Só na igreja o homem consegue entender os propósitos que Deus tem para a sua vida. Enquanto o homem está fora da igreja, enquanto o homem está distante de Deus, ele não pode entender os propósitos que Deus tem para a sua vida. Deus tem planos, Deus tem propósitos de vida para todo homem, mas para que o homem conheça e entenda esses propósitos, é preciso que ele se entregue ao Senhor dos Senhores. É preciso que ele se entregue a esse Deus único e verdadeiro e comece a compreender a doutrina, o ensino da criação de Deus. Quem pode dizer que esse ensino, quem pode dizer que essa doutrina não é importante, não é essencial para os cristãos? Ela é importante porque há muitos cristãos que ainda estão na igreja, mas se você perguntar para ele qual o propósito que Deus tem para a sua vida, simplesmente ele vai dizer, não sei. Por quê? Porque ele não se aprofunda em conhecer a Deus. Ele não procura buscar de Deus e pedir, Senhor, revela na minha vida
o propósito que o Senhor tem para comigo nesta terra, o propósito que o Senhor tem para comigo neste lugar, o propósito que o Senhor tem para comigo nesta cidade. Eu quero saber, buscando insistentemente o Senhor, revelará o propósito que Deus tem para a sua vida, e a sua vida então será abençoada a partir do momento em que você começar a colocar em prática aquilo que o Senhor quer que você faça. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família.